Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e do Piauí vão adotar o feriado prolongado para diminuir a circulação de pessoas nas ruas e assim tentar conter o avanço da Covid. Em São Paulo, por exemplo, somando os finais de semana, serão 10 dias de isolamento. As escolas que vinham adotando o ensino à distância vão parar. Os pais não gostaram nada dessa decisão. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Marília Golfieri Ângela, que é advogada especialista em direito da família, da mulher e da criança e adolescente. Bom dia, doutora. Como vai? Muito bom receber a senhora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Os pais e as escolas particulares podem recorrer desta decisão do governo? Bom dia, William, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar podendo aqui esclarecer alguns pontos que realmente traz uma certa confusão, né, William? As decisões acabam sendo sobrepostas, confusas e aí até de uma certa forma esperado que a pandemia ela vá modulando essas decisões conforme as fases vão piorando ou melhorando, como aconteceu aqui em São Paulo. Respondendo à sua pergunta, William, em relação às escolas particulares, realmente há majoritariamente o entendimento de que as escolas particulares elas podem manter as aulas desde que isso ocorra de forma virtual. Ou seja, nessa fase emergencial que foi considerada aqui em São Paulo, como em outros estados também, as atividades presenciais estão suspensas, mas as atividades virtuais elas podem ser mantidas. Há, inclusive, notícias na internet de que, majoritariamente, as escolas têm, de fato, mantido as aulas de forma virtual, porque já é difícil você cumprir as 200 horas, 200 dias letivos, né, em tempos normais. Agora, na pandemia, se torna ainda um pouco mais complicado. Então, é possível que seja adotada essa decisão, embora as atividades nas escolas municipais e estaduais estejam suspensas. E aí, nós temos agora nesse período, né, nós conversamos com uma advogada trabalhista e ela fala o seguinte, olha, como é feriado, as escolas elas precisam pagar em dobro o dia daquele profissional que está ali à disposição na aula online. E isso acaba gerando também um custo adicional a essas escolas que já estão encontrando dificuldades de receber dos pais. Sim, William. Realmente as escolas agora, por ser feriado, aqui em São Paulo teve a decretação do feriado prolongado, né, de 10 dias, e por ser feriado, realmente há a imposição de se pagar a hora extra ou fazer um acordo de compensação de horas, né, que também é possível dentro da vigência trabalhista. Então, mas realmente acaba sendo um período complicado, né, e inclusive de uma crise financeira para várias famílias também que vem enfrentando, e é um obstáculo também que vem sendo observado agora em decorrência da pandemia. Bom, e a senhora que acompanha as crianças, os adolescentes, a família como um todo, nós estamos falando da escola particular, mas não podemos esquecer, é claro, da grande maioria da escola pública que não tem um tablet, um telefone celular e não consegue o ensino à distância. O prejuízo para essa criança é incalculável, doutora. Sem dúvida, William. Aí a gente vai um pouco mais para baixo nessa complicação da pandemia, né? Vários estudos desde o ano passado indicam que 1 a cada 5 crianças não faz nenhuma atividade durante a pandemia, justamente por conta da falta de acesso à informação. A falta de acesso à informação, inclusive a falta de acesso à internet, já era um problema antes da pandemia no Brasil, agora acaba ficando um pouco mais acentuada, né? Aqui no Sudeste ainda a gente tem uma situação um pouco melhor, mas Norte, Nordeste são regiões do Brasil que realmente enfrentam uma maior dificuldade em relação a esse ponto. Há algumas iniciativas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e na prefeitura, que tentam garantir, na verdade, esse acesso à informação e acesso a tablets, computadores e celulares para as crianças, né? Não só para as crianças, como também para os professores, né, da rede pública. Então, o projeto Professor Conectado, o projeto Conecta Educação, são iniciativas, por exemplo, que são desenvolvidas. Acho que é importante para a gente deixar claro, William, para todas as famílias que estão enfrentando esse período, é que elas não fiquem em casa resilientes aguardando a decisão chegar, né? Há algumas iniciativas, inclusive nos SICs, nos CRAS, que buscam garantir para essas crianças esse acesso à informação. Então, é importante que as famílias se comuniquem com a escola, peçam essa ajuda, inclusive para que a política pública se movimente também em favor delas, né? A senhora falou sobre o tamanho do nosso país.
país, né? Nós temos um país do tamanho de um continente. A realidade de São Paulo é completamente diferente de outros estados que não têm essa estrutura, esse suporte. E aí o grande questionamento é o seguinte: o pai, a mãe, as pessoas que me assistem agora, o que eu posso fazer, eu que não estou tendo esse suporte do Estado? Aonde eu posso cobrar e exigir o direito do meu filho, que meu filho agora estava no segundo bimestre, já pronto para fazer a prova, e ele agora tem que interromper isso e vai ficar em casa, sem fazer absolutamente nada. Então, o que eu, como pai, posso fazer para exigir do governo e garantir a educação do meu filho? Sim. William, até já foi constatado pelo movimento Todos pela Educação que a pandemia ela trouxe efeitos nefastos assim, para os estudantes brasileiros, né? Tanto em relação a atrasos no aprendizado, quanto o aumento das desigualdades, como você colocou, num país de escalas enormes como é o Brasil. O que é importante a gente dar orientação sempre para os pais é que eles busquem o apoio da escola para essas questões. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi desenvolvido um projeto chamado Trilhas da Educação, né, trilhas de aprendizagem, na verdade, que garante que esses estudantes não sintam tanto os impactos da pandemia. É lógico que, apesar do secretário Rosielli falar que os estudantes não vão ser impactados, né, porque vão ser mantidas as atividades, obviamente que há um impacto severo na continuação do aprendizado. Então, como pais, é importante que eles busquem o apoio da escola ou de outros meios da assistência social, como o CRAS, os SICs, que são os Centros Integrados de Cidadania, e os SASFs, né, que são outras aqui na Prefeitura do Estado de São Paulo, e que eu sei que há outras prefeituras com esse mesmo serviço, mas que busquem serviços vinculados à assistência social para que tenham esse retorno, para que sejam encaixados, né? Até como houve lá atrás, quando a gente começou o auxílio emergencial, a gente falava muito da população invisível do Brasil, né, aqueles que estavam fora dos cadastros do governo, fora do Bolsa Família, mas que passavam necessidade. A gente vem agora trazer essa invisibilidade também para os estudantes brasileiros. Então, é importante que as famílias compareçam às escolas, estejam em contato com as escolas e com os serviços de assistência social, para que elas consigam aderir à política pública e ter acesso a esses programas que vêm sendo desenvolvidos. Eu vou fazer um rápido intervalo para você que está acompanhando por toda a rede Jovem Pan. Você que está com a gente pela Panflix e pelo YouTube, nós continuamos agora conversando com a doutora Marília Goldfieri Ângela, que é advogada especialista em direito familiar. E quando nós conversávamos, doutora, no início no retorno das aulas agora em 2021, muitos pais estavam com medo de mandar os filhos em função da preocupação com o vírus. Mas nós observamos que as crianças estavam com uma necessidade do retorno desta convivência. A melhor saída é a organização dos pais para criar esse diálogo com escola, aluno, e cada caso deve ser observado de forma diferente? Sem dúvida, William. Como a gente colocou dessas diferenças, né, entre as famílias, mesmo dentro de uma mesma escola, existem famílias com condições e rotinas completamente diferentes. Então, inclusive, quando a gente trata de direitos à infância e juventude, cada caso é um caso, né? A gente não pode nunca tratar de uma forma tão coletivizada. Então, obviamente, os pais têm que estar em contato com a escola para que as observâncias, as discrepâncias sejam cuidadas com zelo. Inclusive porque, por exemplo, na fase amarela, havia possibilidade, por exemplo, de pais que precisavam do apoio da escola porque trabalhavam, mãe solo, pai solo, enfim, quando os dois trabalham e dependem, não tem condição, por exemplo, de abandonar o emprego, para que essas crianças tivessem também uma preferência de serem mantidas no ensino presencial. Então, obviamente, assim como a gente vem ressaltando aqui no jornal, é importante que as famílias vão atrás, né, das escolas e dos serviços que estão à sua disposição para explicarem a sua situação e verem o que pode ser feito, né? Seja, inclusive, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, houve uma movimentação de inclusão das próprias mães dentro das escolas no combate e prevenção do coronavírus, né? Então, a contratação de mães, não de forma voluntária, de forma contratada mesmo, para que elas ajudassem no retorno gradual das escolas. Então, é importante realmente que as famílias estejam
sejam ativas, né? A própria Constituição, o ECA, trazem esse dever da família de cuidar e zelar da educação das crianças. Então, é preciso um papel de protagonismo das famílias mesmo, para que as crianças não sejam mais impactadas do que elas vêm sendo, não só em relação à educação, mas como em relação à saúde mental também, né, William? Sim, é importante essa convivência, desenvolvimento pleno da criança também passa pela socialização. E é importante o pai entender que, às vezes, ele não dá conta de resolver aquele problema sozinho e ele precisa de ajuda, seja a ajuda de um médico, de um psicólogo, seja a ajuda de um vizinho, de um amigo, porque eu não estou conseguindo resolver. Meu filho está muito hiperativo em casa ou está deprimido. Isso tudo é uma questão de você analisar e buscar ajuda. Doutora, eu agradeço muito o nosso bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, trazendo esse tema tão importante para a gente cuidar dessa garotada aí, dos adolescentes, pré-adolescentes, para que a gente garanta o futuro dessa turma num momento tão difícil. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a especialista em Direito Familiar, Marília Golfer Ângela.